Agradecendo muito ao nosso querido César Filho, a Record, que mais uma vez o liberou. Boa noite, César, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês para falar de um assunto que eu detesto, que é futebol. César Filho, São Paulo vivendo um momento muito difícil. Daqui a pouco nós temos uma matéria especial tentando detectar ou tendo algumas visões do que é o São Paulo de hoje. Com relação ao jogo de sábado, decepção dentro do esperado? Dentro do esperado, teve muita gente que comemorou o empate com o time que hoje ocupa a segunda posição do Campeonato Brasileiro. Incrivelmente, o São Paulo jogando em casa, no Morumbi, poderia ter um público muito maior se a diretoria tivesse feito alguma promoção para atrair o torcedor no estádio nesse momento de crise, como, por exemplo, o Internacional fez, que o sócio-torcedor entrava de graça, para levar o público ao estádio. A grande força que o São Paulo tem seria a torcida lotando o Morumbi. 30 mil pessoas no Morumbi, quase não é a impressão de uma casa cheia com pressão para o adversário. O Flamengo jogou como se estivesse em um campo neutro. E muitas vezes o Morumbi serve de campo neutro se não tiver torcida presente em grande quantidade. O São Paulo deu um único chute ao gol, que foi esse chute do Chaves. Então não dá para você querer ganhar um jogo com um único chute a gol. E isso que você falou é tão verdade que inclusive havia proibição da entrada da torcida do Flamengo. Ou seja, porque se você abre para a torcida do Flamengo, aí a coisa pega. Mas nem isso podia, né? Porque estava suspenso. Né? Mas poderiam fazer ingressos baratos, não precisava ser de graça, como fez o Internacional, mas faz muito barato o ingresso, atrai o público, não ganha só o dinheiro na bilheteria, ganha na venda do sorvete, na venda da água, na venda do sanduíche. Tem inúmeros atrativos para o São Paulo ganhar dinheiro dentro do estádio do Morumbi, não apenas no ingresso. E aí você leva a torcida, atrai a torcida, como fez em 2013. Em 2013, o São Paulo tinha o Muricy para salvar do rebaixamento e jogou com a torcida. Esse ano não tem, nem o Muricy e nem a torcida. Alguns estão questionando por que o Cueva não está rendendo o que pode. É o cara que mais rende, é o Cueva. Quer dizer, é impressionante, quer dizer, eles desviam o foco. Eles são capazes de desviar o foco jogando a culpa no Cueva. O Cueva tem personalidade, é um cara que está jogando, que está buscando o jogo. Ele e o Chaves. O Chaves é um coitado que fica lá na frente abandonado, mas tem uma raça danada, né? Joga com alma, com coração, veste, honra a camisa do São Paulo, apesar de não ter nascido aqui, de ter vindo da Argentina, mas sabe a representatividade que o São Paulo tem na Argentina. São Paulo é muito forte no futebol sul-americano pelas conquistas que teve na Libertadores da América. Então esses jogadores vêm de fora, aqui da América Latina, ainda tendo o São Paulo como o grande São Paulo que sempre foi. Já os jogadores daqui, muitos nem querem mais ir para o São Paulo. O Cueva, inclusive, foi o cara que voltou a bater pênalti. O São Paulo só perder pênalti, ele começou a bater e tal. É verdade. Flávio Vanderlei, veja, esse elenco é o mesmo elenco que o São Paulo tinha no início do ano. Claro, saiu o Ganso, saiu o Caleri da Libertadores, mas você vê que quando o São Paulo trouxe o Pintado e o Luiz Cunha, o ambiente do vestiário foi outro. Motivou, os jogadores ficaram mais unidos e o time foi, contra a previsão dos especialistas, se sobressaindo na Libertadores, chegando até chegar à fase semifinal, né? Aí o Luiz Cunha saiu, pediu demissão. Agora trouxeram o Marco Aurélio, na tentativa de tentar fazer as pazes um pouco com a torcida e tentar ganhar o vestiário. O Marco Aurélio é craque em fazer isso, sendo que o Marco Aurélio foi oposição a essa diretoria que está aí. Você vê que mesmo assim eles trouxeram o Marco Aurélio na tentativa de fazer isso. O Marco Aurélio é competente, é necessário, faz parte da história do São Paulo e é importantíssimo que ele esteja lá. E se não estivesse com o Marco Aurélio, estaria muito pior, pode ter certeza. O Marcos, de São Bernardo do Campo, faz uma pergunta para o César Filho. Boa noite, César Filho. Sou Marcos, aqui de São Bernardo do Campo, bairro Parque dos Bandeirantes. Um abraço pessoal da Gazeta aí. Então, eu queria saber, César Filho, o que você acha do atual presidente, o que ele está destruindo com o seu clube. Eu sei que você é São Paulino, está sofrendo com isso, pela alegria da gente, né? Infelizmente você deve estar triste, mas isso aí faz parte, é brincadeira, né? Eu queria dizer para você, se você fosse o presidente hoje, o que você faria para melhorar isso aí? E eles estão vendendo toda a molecada da base, ninguém vê onde está o dinheiro e o clube está só na decadência só. Beleza? Aquele abraço. Um grande abraço, obrigado. É muito bacana quando a gente tem esse tipo de brincadeira no futebol ainda, né, Flávio? Claro. É muito bacana mesmo. Agora, você eleito presidente, quais seriam as primeiras medidas? É uma boa pergunta. Eu teria que conhecer melhor o São Paulo, que eu não conheço tão bem, Flávio, a parte administrativa do São Paulo. Eu separaria o futebol do clube, da parte social. Eu acho que são duas coisas distintas. Eu daria mais força ao sócio-torcedor, porque é o sócio-torcedor que sustenta o clube, que comparece, que vai ao jogo de futebol. Então ele deveria ter uma participação maior, inclusive de voto, na minha opinião, com relação à eleição de presidente. Eu gosto muito do Leco, gostaria que ele tivesse mais pulso para poder tomar decisões no São Paulo.
Eu estou tendo muitas exceções, como o caso que eu disse, eu não consigo admitir uma pessoa que foi expulsa do clube poder ter cargo de diretor dentro do clube na diretoria de futebol. Eu acho inadmissível isso, quer dizer, é um atestado de que algo de errado deve estar acontecendo para que isso possa sobreviver dentro do clube. O outro detalhe que ele falou, que eu gostaria de ter falado, foi o seguinte: São Paulo foi campeão da Libertadores com a garotada. Que desses meninos, que ninguém sobe na base do São Paulo, ninguém vai para o time principal. É impressionante. O São Paulo sempre teve, né? Essas grandes, os menudos, essa coisa toda do São Paulo trazer, e tem um centro de treinamento em Cotia que é extraordinário. Porque se ou funciona, ou fecha. Isso vale muito, eu acho, para todos. Se você subir moleque, você não compra. Se não comprar, não tem negócio. Tirando o Santos, tem muito a ver no futebol. O Santos, talvez até por falta de dinheiro, faça isso. Tem mais? Tem mais participação, tem mais pergunta para o César Filho aqui. O Allen Matos, de Ferraz de Vasconcelos, tem pergunta para você, César. Mesa aí, Allen Matos, Ferraz de Vasconcelos. Fãzaço do programa e principalmente do Vanderlei Nogueira. Aproveitar que o César Filho está aí presente, deixar uma perguntinha e uma dúvida, né, um questionamento em relação ao time, ao elenco do São Paulo aí. Estamos na sofrência esses 8, desde 2008, né? Eu particularmente acho que 2 anos para 2 jogadores, no caso o Hudson e o Thiago Mendes, provar que é bom ou não, é muito tempo. O que vocês acham deles aí? O clube sempre prioriza a Libertadores, mas ele não ganha nenhum regional. Para mim, não tem condição de continuar para o ano que vem. Quero a resposta de vocês aí. Valeu. Um abraço. Olha, obrigado pela participação e por citar meu nome e o do Vanderlei também. Obrigado. Eu acho o Thiago jogou muito bem. E de uma hora para outra, esse ano, parece que ele não reencontrou o mesmo futebol que ele jogou ano passado, marcando gols, inclusive aquele gol contra o Figueirense aqui no último segundo no Morumbi, que ajudou a classificar o São Paulo para a Libertadores. Esse é um problema que o São Paulo está tendo internamente. Eu acho que a escolha do elenco é feita pela diretoria e feita também pelos seus treinadores. Então, não dá para culpar apenas o elenco. O jogador está ali, ele não é o único responsável. O responsável é quem o contrata, o responsável é quem escala o jogador. E o Rinaldo de Guarulhos também tem pergunta aqui para o Mesa Redonda. Boa noite a todos, pessoal do Mesa Redonda. Sou o Rinaldo de Guarulhos. Gostaria de fazer 2 perguntas ao César Filho. Pergunta número 1. Quais são as chances do São Paulo ir para a 2ª divisão? E pergunta número 2. A seleção brasileira vai para a Copa do Mundo na Rússia, e o que o Tite fez para mudar radicalmente o futebol brasileiro, ou a seleção brasileira? Obrigado pelas perguntas. O São Paulo se identifica com você, né? Eu cheguei a escrever nas minhas redes sociais o seguinte: o São Paulo estava conhecendo a 2ª divisão. Entraram num relacionamento sério. E tem gente dizendo que vai dar casamento. Né? Porque está cada vez mais próximo. Acho que o São Paulo nunca esteve tão ameaçado de realmente cair para a 2ª divisão. Eu não acredito, porque eu ainda acho que o São Paulo, eu tenho sempre... Por mais que eu critique, por mais que eu fale tudo aquilo, eu estou falando como torcedor, o meu desejo, quando começa um jogo do São Paulo, eu vou ao Morumbi, eu estou sempre presente, estou sempre torcendo pelo São Paulo. E eu, ainda como torcedor, eu não acredito que o São Paulo tenha condições de cair, é algo ainda muito distante para mim. Com relação aos títulos, só para voltar, as pessoas se esquecem, citam sempre o tricampeonato brasileiro. Em 2012, o São Paulo foi campeão da Sul-Americana. Aquele problema com o Tigres e tal, mas foi campeão da Sul-Americana em 2012. Meio título, né? Não, meio o título é inteiro. Meio título. O título é inteiro. E com relação, qual que foi a outra pergunta? A seleção brasileira. Todo mundo queria o Tite, eu queria o Tite lá também, eu sou fã do Tite. Eu tenho uma história do Tite para contar, que o dia que vocês estiverem com o Tite, vocês podem confirmar. O Tite tinha treinado o Corinthians na primeira vez, ele estava desempregado no Rio Grande do Sul, e um amigo meu corintiano, era muito amigo do Tite, falou: pô, o Tite está desempregado e o São Paulo estava à procura de um técnico. Eu liguei pessoalmente para o Tite, ele me deu o telefone, anota aí, 51 tal, telefone. Liguei para o Tite, falei: Tite, posso tentar fazer alguma coisa aqui? Era o Juvenal e o Leco que estavam no São Paulo. Pode, perfeitamente, estou querendo muito e tal, não sei o quê. Cheguei e falei: pô, o Tite está disponível, vamos trazer o Tite para treinar o São Paulo. Para você ver essa coisa. Eu sempre tive essa intimidade com o Juvenal e eu cheguei a ligar para o Leco pessoalmente para falar isso com relação a isso. Olha, teve um problema com o Tite aqui, uma vez ele acertou, ele apertou a mão do Juvenal, depois aí o empresário dele veio aqui, começou a pedir outras coisas que ele não tinha pedido e não deu certo, a gente tem uma bronca pessoal com relação a isso e não sei o que tem. Liguei para o Tite e falei: olha, me contaram isso, eu falei: é verdade, César, realmente isso existiu, mas fala para o Juvenal
que dessa vez não vai ter nenhum problema, não vai ter empresário, eu não quero dinheiro, eu estou desempregado, estou precisando trabalhar e tenho o desejo de dirigir o São Paulo. E eu passei isso para a direção do São Paulo. E o São Paulo, com o Leco, que era diretor de futebol, contratou o Paulo César Carpegiani, ao invés de contratar o Tite, que foi para o Catar e depois o Andrés foi buscá-lo no Catar, trouxe para o Corinthians e aí todo mundo já sabe isso. Alguma coisinha boa. O César, o Santos é impressionante, né? Tá aí. Não tem dinheiro e tal, não sei o quê. 4º lugar, tá se mantendo entre os Mas primeiros. com a renovação da base sempre, dando chance para os meninos, Flávio, revelando gente. Esse é o uma objetivo. filosofia, né? Não, mas para quem... O São Paulo não tem Cotia? Não é extraordinário Cotia? Para que serve então? Se não é para revelar jogador, tem que fechar. Obrigado. É uma honra para mim, receber Flávio. aqui. Obrigado aos amigos da Record por mais uma vez liberado para vir aqui. Obrigado, uma honra. Um abraço.